Hebreus capítulo 9, o versículo é o de número 22. Peço a sua atenção, porque agora eu desapareço para que Deus fale conosco. Amém? Lembre-se disso. Agora eu me coloco atrás da cruz de Cristo. Para quê? Para que não fale eu, mas seja o Espírito Santo falando através de mim. Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Vamos ler juntos, por favor? Vamos ler juntos. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Meus amados irmãos, é bem provável que você já tenha ouvido e que você também já tenha falado: o sangue de Jesus tem poder. Quem já ouviu isso aí, diga amém. Amém. Quem já falou isso, diga aleluia. Aleluia. Nesta noite, eu quero trazer para você o extraordinário valor do sangue de Jesus. Porque a igreja já tem esse costume de dizer: o sangue de Jesus tem poder. Alguns crentes, até no momento negativo, diz em repreensão: o sangue de Jesus tem poder. Eu quero lhe explicar nesta noite o grande valor que tem o sangue de Jesus. Amém? Por que foi necessário o sangue de Jesus ser derramado? E para que o sangue de Jesus foi derramado? Ele vai muito mais além do que certos chavões que se usa. Sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. Depois que você ouvir o que você vai ouvir nesta noite, nunca mais você vai fazer chavões com o sangue de Jesus. Você vai ter a certeza, a consciência da preciosidade do sangue de Jesus. Levante uma das suas mãos e declare comigo, diga: o sangue de Jesus é muito precioso para a minha vida. Aplauda ele. O derramamento do sangue de Jesus na cruz foi um fator para que pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados e também sermos aceitos por Deus. Ouça-me para que você entenda e saiba o valor do precioso sangue de Jesus. Se o sangue de Jesus não tivesse sido derramado, nós não estaríamos aqui nesta noite.
Diga assim: obrigado, meu Deus, porque o Senhor permitiu que o sangue de Jesus fosse derramado para que eu estivesse aqui nesta noite. Amém? A vida está no sangue. A vida está no sangue. No livro de Levítico, capítulo 17, no versículo 11, diz: porque a alma da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma. Portanto, é o sangue que fará expiação. Diga comigo: é o sangue que vai emplacar a ira de Deus. Diga: é o sangue que compra o pecador. Amém? É o sangue que compra o pecador. Não são as boas obras do pecador que o leva a ser aceito, que o leva a ficar de bem com Deus. Você está aqui e Deus te ouve e Deus te quer, porque você e eu fomos justificados pelo sangue de Jesus. Se você e eu não tivermos a marca do sangue de Cristo em nossas vidas, não somos aceitos por Deus. Quem me entende? Diga: o que me faz ser aceito na presença de Deus é o sangue de Jesus. Quem tem o sangue de Jesus aí, diga amém. Pode aplaudi-lo. Quando pecamos, só merecemos uma coisa só. O que merecemos quando pecamos? A morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Amém? O salário do pecado é a morte. E o que fez Jesus? Jesus sofreu a penalidade da morte para nos redimir. Por quê? Ouça-me. O autor da carta aos Hebreus, ele disse afirmativamente: sem derramamento de sangue não se purifica. Diga comigo: sem derramamento de sangue não há remissão. Preste atenção, irmão. Você entendendo aqui, você vai valorizar mais a ceia, vai valorizar mais o sacrifício de Jesus. Entenda que não se trata de estar aqui por um ato religioso. Estar aqui é um ato de reconhecimento, não um ato religioso, não uma cerimônia que se repete todo mês para um ajuntamento de gente, para comer um pedaço de pão e beber aí uns 30 ml de suco de uva. Não, não é isso não. É um reconhecimento. Diga comigo: Jesus me resgatou. O que é resgatar? Vou explicar para você. Quando os bandidos fazem um sequestro,
eles exigem um resgate. É assim ou não? Nós vemos isso nos noticiários. Então alguém é sequestrado e o sequestrador exige um resgate, exige que se pague algo em troca da liberdade daquela pessoa que ficou aprisionada, tornou-se refém dos sequestradores. Quando o homem pecou, Satanás veio e o sequestrou. Foi dado autorização ao diabo por causa do pecado, que ele viesse e escravizasse o homem. Então Satanás fez exatamente isso. No momento que Adão pecou, Satanás passou agora a mandar nele. Ele perdeu toda a autoridade. O sequestrador, chamado Satanás, sequestrou a humanidade. Para soltar, era necessário que houvesse agora o resgate. Alguém tivesse que resgatar. Todo resgate requer um pagamento. Diga comigo, todo resgate requer um pagamento. Então, foi tratado através de animais a remissão, através do derramamento de sangue. Era necessário matar muitos bichos, porque o homem pecava e continuava pecando, pecava e continuava pecando. Muitos bichos foram mortos, porque era necessário que o sangue viesse redimir o homem do pecado. Mas nessa sequência, o homem não deixava de pecar. Então Deus ficou saturado com isso. Todo ano era necessário que houvesse o dia da expiação, o dia em que um animal era sacrificado pelo pecado. Diga, todo dia se matavam animais para redimir o pecador. Nada disso funcionou adequadamente. Então Deus enviou Jesus Cristo, nascido de mulher, tomado o corpo de carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E um dia, João viu a Jesus Cristo. E João apontou para Jesus e disse aos seus discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Era necessário que se matasse um cordeiro, para que a ira de Deus se apaziguasse. E só o que fazia, preste atenção, acalmar Deus, apaziguar a ira de Deus, só o que fazia Deus ficar brando era sangue. Mas Deus já estava saturado de sangues de animais, e de acordo com o comportamento do homem, ia de mal a pior, porque o homem não cessava de pecar. Já estava acostumado, pecou, mata um bicho, pecou, mata um cordeiro. E Jesus veio para ser um sacrifício único e agradável a Deus para sempre. As nossas almas
que eram refém de Satanás, preste atenção, as nossas almas que eram refém, o ser humano que era refém de Satanás, Jesus tomou-as de volta, pagando o resgate. Uma vez que Deus exigia sangue, diga comigo, Deus exigia sangue, derramamento de sangue, para poder perdoar os pecados. Para poder perdoar os pecados, era necessário que o pecador fosse coberto com sangue, e Deus visse sangue no pecador, porque só assim seria redimido. Mas era necessário o resgate. Então Jesus nos resgatou de Satanás, foi diante das trevas, do império das trevas, por isso está escrito que Cristo nos transportou do império das trevas para o império da sua luz. Diga obrigado, Jesus, porque o Senhor me comprou de volta. Dê um aplauso a Jesus. Dê um aplauso a Jesus. Glorifique o nome dele. Então, amados, o sangue de Jesus, ele não só nos lavou, mas o sangue de Jesus nos comprou de volta para Deus. O apóstolo Pedro disse: vocês não foram comprados com sangue de animais, com sangue de bodes, com sangue de aves, com sangue de cordeiros. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20, diz isso: mas nós fomos comprados com bom preço, fomos comprados com o sangue de Jesus. E aí diz Pedro: por isso glorificai a Deus na nossa maneira de viver, ou seja, passe a viver uma vida diferente, porque não foi sangue de galinha, agora parafraseando, lá tem sangue de aves, eu quero dar um nome a essa ave, não foi com sangue de galinha, nem com sangue de bode, nem com sangue de porco, nem com sangue de cavalo, nem de animal algum, que nós fomos resgatados da condenação eterna. Fomos comprados de volta para Deus através do sangue de Jesus. Passe a dar o valor devido. Diga: o sangue de Jesus tem poder, porque me trouxe de volta a Deus. Que maravilha! Que maravilha! Aleluia! Destituídos estávamos da glória de Deus. Amém? Agora observe, preste bastante atenção e observe isto com muito interesse e com muita dedicação. Sabemos que o pecado nos afasta de Deus, sim ou não? Sabemos que o salário do pecado é a morte. Sabemos que Jesus veio exatamente para desfazer com as obras do diabo. E qual é a principal obra de Satanás? Diga: nos levar ao pecado, a transgredirmos a palavra de Deus. Agora, o que o sangue de Jesus é para Deus?
o que o sangue de Jesus é para Deus. Uma coisa eu lhe digo: Deus não tinha prazer no sangue de animais. Não tinha prazer no sangue de animais. Por quê? O animal era pego e era olhado no animal apenas isso. Não podia ser cego, não podia ter uma pata quebrada. Me ouça todos, para você entender. Não podia ter uma pata quebrada, não podia ser cego, não podia ter defeito. Mas o animal não tinha raciocínio para se santificar, e nem tampouco o animal tinha condição de se sacrificar. O animal não sabia por que estava ali. Ele era morto, mas não sabia por que estava ali. Ele nem sabia por que estava sendo morto. E outra coisa, o animal era sacrificado, mas não se sacrificava. Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, ele foi conscientemente, preste atenção, irmão, para você aprender isso. Ele foi conscientemente à cruz, sabendo que estava indo à cruz por causa dos nossos pecados. Você não entendeu nada, eu vou lhe explicar de novo. Aquele cordeiro era sacrificado. Ele nada entendia, nada sabia. Nada entendia, nada sabia. O sangue dele era aparado e o sacerdote levava e jogava em cima da arca. Ei, mas Jesus, conscientemente, aqui, sabendo que estava indo para a cruz, não porque ele foi desordeiro, não porque ele foi estrupador, que não foi, não porque ele matou alguém, porque ele não matou, mas ele estava sabendo que estava indo para a cruz, porque você e eu tínhamos pecado contra Deus. Dá para você entender? Conscientemente, ei, escute, não converse. Jesus sabia que estava levando as nossas culpas. Você entende, amado? Ele sabia: estou morrendo por Alexandre, cheio de pecado, cheio de desordens. Há muitas desordens na vida dele. E a Bíblia ainda diz mais: olhe para mim, ele morreu antes de você nascer. É, isso mesmo. Glorifique a Deus, exalte, valorize isso. Ele morreu por você antes de você nascer e antes de você ter pedido um só perdão de pecado a Ele. Ele já tinha morrido por você. A Bíblia diz que Ele morreu quando nós ainda éramos pecadores. Ele tomou os seus pecados, tomou os meus pecados e os cravou na cruz. Para vivermos em desordem? Não, para vivermos em novidade de vida. Amém? E isso foi agradável a Deus. Deus não se agradou daquele sangue daqueles animais. O animal não sabia por que estava morrendo,
e o animal não se sacrificava, era sacrificado. Jesus soube na consciência, Jesus soube no coração que ele haveria de morrer por um povo que o rejeitaria. Ele sabia que haveria de morrer por aqueles que não daria valor a ele. Ele sabia que haveria de morrer por falsos adoradores. Ele sabia que haveria de morrer por uma humanidade que o diabo acusava de dia e de noite e dizia: são imprestáveis, não vale nada. Se eu fosse o Senhor, eu dava um sumiço em toda a raça. E Jesus, sabendo que o homem não valia nada, que só era digno da morte, ele nos substituiu naquela cruz. Ele nos substituiu naquela cruz. E isso agradou a Deus. Agradou ao Senhor. O sangue de Cristo satisfez plenamente a lei de Deus, que requer uma penalidade. A palavra de Deus diz que qualquer quebra da lei deveria morrer. Todo aquele que pecar morrerá. Então Jesus disse: olha, se é para alguém morrer, morra eu. Mas você não quebrou a lei, não tem problema. Eles quebraram a lei, mas eu os amo tanto, não precisa matá-los, deixe-os vivos, porque quem morre sou eu no lugar deles. E foi isso que Jesus fez por mim, por você. Reconheça. Nesta noite estamos aqui para reconhecer. Jesus não morreu de bobeira, não morreu para ser herói. Ele morreu por amor a mim e a você, para que eu e você não venhamos nos perder, mas nós tenhamos através dele a vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! Sabe por que você e eu somos aceitos diante de Deus? Sabe por que você está aqui? Glória a Deus! E Deus ouve o teu louvor, Deus ouve a tua oração, Deus ouve a tua canção. Só há uma coisa só que Deus se preocupa em ver em você e em mim: é a marca do sangue do Cordeiro. É a marca de Jesus Cristo. Você tem a marca de Jesus? A marca do sangue do Cordeiro. O sangue nos protege. Diga comigo: o sangue de Jesus me protege. Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que foi enviado para tirar o pecado do mundo. Amém? Praticamente antes de Jesus pecar, era coisa normal. Ninguém se libertava da lei por causa do pecado. Jesus realmente se sacrificou, se manteve numa posição de santo. Não é porque Jesus era simplesmente filho de Deus, tinha uma natureza espiritual elevada, era Deus, mas todas as tentações de Cristo, ele venceu como homem. Ele teve que se manter santo como homem. Ele teve que ir à cruz como homem. Ele teve que sentir dores na sua chicotada, nos seus flagelos, como homem.
E em momento nenhum ele poderia, de maneira nenhuma, reclamar, em momento nenhum ele poderia murmurar, nem poderia dizer, mas vai valer a pena, nem isso ele disse. Em todo o tempo ele esteve manso, como uma ovelha que é levada ao matadouro e não abre a sua boca nem para berrar na hora que está morrendo. Jesus foi levado ao matadouro como uma ovelha muda, para morrer por mim e por você, e nos livrar da condenação eterna. Isso agradou a Deus. Por que agradou a Deus? Diga comigo, diga: com a morte de Jesus, a minha comunhão com Deus foi restaurada. Na hora da morte, terremoto, tempestade, trevas, houve naquele lugar. Naquele momento Deus teve que dar as costas para o seu Filho unigênito impecável. Porque se Deus não tivesse dado as costas, o amor de Deus tão grande por ele, certamente o Senhor não o deixaria morrer. Mas Deus teve que permitir a morte do seu unigênito Filho, com uma finalidade excepcional. Aquela comunhão que ele tinha com Adão, que vinha todos os dias, foi quebrada por causa do pecado. Hoje Deus quer vir ao teu quarto todos os dias para falar contigo em oração. Hoje Deus quer andar com você todos os dias. Hoje Deus quer morar dentro de você sempre. Ele diz que nós somos templo do Espírito Santo. E essa comunhão só foi possível porque Jesus derramou o sangue dele na cruz do Calvário e nos comprou de volta a Deus. Na hora que ele estava morrendo, diz as Escrituras Sagradas que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. O véu que separava, hoje ele não existe mais. Em templo nenhum existe mais. No templo de Israel não tem mais nem templo, nem véu, nem separação. Nos templos que fazem aí, o homem pode até botar um véu por suas liturgias e pelas suas heresias. Mas o que separava o homem de Deus, Jesus tirou, para que eu e você tenhamos comunhão com o Senhor. Diga: eu posso me achegar todos os dias diante de Deus, através de Jesus Cristo. Glória a Deus. Dê um grito de vitória. Dê um grito de libertação. Veja o quanto é poderoso o sangue de Jesus. O sangue de Jesus não é um chavão religioso. O sangue de Jesus é poderoso porque é um presente do Pai para a minha vida, para a tua vida. Através dele, nossos pecados foram perdoados. Através dele, nós fomos reconciliados com Deus. Não somos mais criaturas. A todos quanto recebeu o quê? Esse sacrifício lindo
feito por Jesus Cristo. Tenho que olhar para esse sacrifício. Que coisa maravilhosa! É fácil dar a vida por alguém que nós amamos, por alguém que é bom, mas morrer por quem não presta, morrer por quem está condenado, morrer por aquele que é visto como imprestável, ninguém faria isso. Mas Jesus fez por mim e por você. Ele não morreu porque você era bonzinho. Ele não morreu porque eu era bonzinho. Ele morreu porque nós éramos pecadores e estávamos debaixo da maldição da morte. Amém? Diga: o Senhor, com o seu sangue, me tirou da maldição da morte eterna. Ninguém mais morre eternamente, só morre eternamente a quem quiser, quem for desobediente, quem rejeitar a Cristo, mas todos têm acesso à vida eterna. Todos têm acesso à vida eterna. Todos. Por maior que seja o seu pecado, por mais inúmeros que seja o seu pecado, o sangue de Jesus garante o perdão. O sangue de Jesus garante a remissão. Diga: o sangue de Jesus agradou a Deus de tal modo que me reconciliou com o Senhor. Você entende, igreja? Somos redimidos. Diga: eu fui comprado. Agora, amado, por Jesus ter nos comprado com seu precioso sangue, nós somos propriedade particular do Senhor Jesus. Diga: deixei de ser. Toda a igreja, vamos lá. Deixei de ser escravo de Satanás para ser servo de Deus. O Senhor nos comprou. A Bíblia diz: em quem temos, em Jesus, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Cantamos que fomos comprados, mas vivemos de uma forma como ainda pertencêssemos ao diabo. Vivemos como se ainda fôssemos escravos de Satanás. Diga: eu não sou, mas escravo do diabo. Diga: o meu dono é Jesus Cristo. Andai em novidade de vida. Andai de acordo com o seu novo dono. Agora você tem um novo dono. Éramos escravos nas garras de Satanás, e ao ser comprado pelo sangue de Jesus, não viemos para ser dono de Jesus. Eu nunca vi quem é comprado mandar. Quem é comprado é mandado. Você entende? Jesus lhe comprou para que você não seja mais escravo de Satanás, escravo do pecado, mas seja
servo dele. Ande em novidade de vida, ande de acordo com as ordens do seu novo dono. Ouvimos hoje aqui pela manhã que a igreja tem um dono, é verdade, e com direitos legais. Ele comprou, e comprou com o sangue precioso dele. Agora a pergunta é: temos andado de acordo com a vontade daquele que é o nosso novo dono? Jesus é o teu novo dono. O que o sangue é para o homem? Diga: o sangue de Jesus tem um grande valor para a minha vida. É assim mesmo, igreja? O sangue satisfez a Deus. Agora Ele deve nos purificar da consciência das nossas culpas. Diga comigo: o Senhor se agradou do sangue derramado. Deus não se agradou de você ter levantado a mão. Isso foi bom. Mas Deus se agradou do que Jesus fez por você. Deus se agradou do que Jesus fez por mim. Amém? Quando levantamos a mão e aceitamos a Jesus, estamos dando uma oportunidade a nós mesmos de reconhecer o que Jesus fez na cruz por nós. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: Jesus não fez qualquer coisa por mim e por você na cruz. Diga: Ele nos comprou, nos perdoou e nos reconciliou com Deus. Glória a Deus. Hebreus 9,14 diz: quanto ao mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. A quem Jesus ofereceu o seu sangue? A Deus. O Senhor não ofereceu o seu sangue a mim e a você. Ele ofereceu o sangue dele a Deus em pagamento das nossas ofensas, em pagamento das nossas culpas, em favor de nós, nos resgatando da condenação eterna. Diante de Deus era assim: são malditos, e Jesus disse: eu me faço maldito por eles. Diante de Deus era assim: são imprestáveis, Jesus disse: eu vou prestar no lugar dele. Diante de Deus era assim: são culpados, Jesus disse: eu vou ser inculpável no lugar deles. Diante de Deus era assim: eles não guardam a lei, e Jesus disse: eu vou guardar a lei no lugar deles, mas eu quero eles livres. Essa deve ser a nossa oração diária. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Glória. Oh, glória. Para quê? Para nos purificar de uma consciência morta, e para servirmos ao Deus vivo.
Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diga: o sangue de Jesus é muito precioso para a minha vida. Por quê? Diga: o sangue de Jesus nos purifica da culpa. Irmão, todos os pecados estão perdoados. Viver em pecado agora é algo que eu e você escolhe viver ou não. Mas todos os pecados já foram lançados no mar do esquecimento. Você não precisa estar na presença de Deus na condição de ser salvo. Você precisa estar na presença de Deus numa condição de salvo. Diga: aquilo que era impossível para mim, Jesus, através do seu sangue, me fez possível. Diga: não há culpa. Aleluia. Não há culpa, amado. Até mesmo se você pecar, você pode recorrer a Jesus. Você pode dizer: Senhor, me perdoa, confessar o seu pecado, abandonar e dizer: Senhor, eu prometo que não vou pecar mais. Mas se porventura pecar de novo, Ele está de braços abertos para nos perdoar. Você entende? Que coisa interessante. Diga: o sangue de Jesus me santifica. Hebreus 13:12. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue. Diga: o sangue de Jesus foi derramado para que eu não viva mais uma vida de pecado, eu viva em santidade. Jesus derramou o seu sangue por nós para vivermos em santidade. Não é para viver no mundanismo, no pecado, dizendo que a carne é fraca. Jesus vai dizer para mim e para você: eu suportei todos os escárnios, eu suportei todas as tentações, eu me sacrifiquei para comprar, para depois que eu lhe comprar, você ceder ao pecado. Ceda ao sangue purificador. Ceda ao sangue santificador. Nas suas orações, diga: Senhor, santifica-me com o teu sangue. Aleluia. Diga: o sangue do Senhor me aproxima de Deus. 1 Colossenses 1, 20 e 22. E por meio dele, do sangue, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. A vós também, que noutro tempo era estranhos e inimigo no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Diga: o sangue de Jesus faz-me amigo de Deus. Posso me chegar a Deus sem culpa, posso me ajoelhar diante de Deus sem culpa, mesmo que o diabo venha acusar,
mesmo que o diabo esteja acusando na minha mente, mas é só eu dizer: o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos dá intrepidez para entrarmos na presença de Deus. Se aqui tivesse cheio de demônios, e os demônios estivessem lá na porta, impedindo e dizendo: você não pode entrar, você mentiu hoje, não pode entrar, não, você não pode entrar, você falou mal do irmão, você não pode entrar, mesmo que houvesse um exército de demônios na porta, falando audivelmente para nós, tentando nos impedir, eles não podem, eles não podem, eles não podem, bem que eles tentam, mas não podem, eles tentam, ele diz: não vá ao culto hoje, porque você não está em condições de cear. Eles até que tentam, ele diz lá na sua casa: não vá ao culto hoje porque você não é digno, não vá ao culto hoje porque você fez isso ou aquilo. Eu só tenho uma palavra para dizer aos ataques de Satanás às nossas mentes: para trás, porque eu tenho a marca do sangue do Cordeiro. É o sangue de Jesus que nos justifica diante de Deus. É o sangue que nos dá intrepidez para entrarmos na presença de Deus, tendo, pois, irmão, ousadia para entrar no santuário, na presença do Senhor. Você tem ousadia para chegar à presença de Deus, que dirá entrar num templo feito pela mão do homem. Não há demônio, não há acusação que nos impeça. Por mais que Satanás nos acuse, você pode dizer: basta, você perturbou na minha mente até agora, mas agora eu vou ter com meu Pai. Se é pecado, eu trato com Ele. Se é desobediência, eu trato com Ele. Seja o que for, Satanás, dá fora, porque eu entro na presença do Senhor pelo sangue de Jesus. E eu encerro falando para você o que o sangue de Jesus é para o diabo. Já falei o que ele é para Deus, já falei o que o sangue de Jesus é para nós, e finalizo dizendo o que o sangue de Jesus é para o diabo. A atividade mais estratégica de Satanás nessa era é ser acusador dos nossos irmãos. Satanás impede as pessoas de vir ao templo, Satanás impede as pessoas de orarem, de se comunicarem com Deus, de terem a intrepidez e a ousadia de ir até a presença de Deus, tá? Mas tudo isso é uma perca de tempo. Diga comigo: Satanás, você está perdendo o seu tempo em me acusar diante de Deus, porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Aplauda Ele. Aleluia. Para tranquilizar o seu coração, o sangue nos coloca ao lado do homem e contra o diabo. Você acha que o sangue de Jesus é a favor de Satanás ou é a favor de nós? Ei, olha para mim e responde-me.
O sangue de Jesus é a favor de nós ou a favor do diabo? Claro que é de nós. Jesus não derramou sangue dele por Satanás, por demônios, derramou por nós. Então o sangue de Jesus é o nosso favor, amém? Então está escrito, se Deus é por nós, se Deus derramou o sangue dele por nós, quem nos impedirá? Que acusação há contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem os justifica, somos justificados pelo sangue de Jesus. Quem nos condena? Só Ele que poderia nos condenar. Ele já não nos condena mais. Ele diz, eu vim para você ter vida e não para você ter condenação. Glória, aleluia, é Deus quem nos justifica, somos justificados no sangue dele, pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós, aleluia. Viva liberto, meu irmão. Viva curado. Viva feliz. Temos a destra de Deus do lado direito de Deus. Alguém que está intercedendo por nós. Alguém que está dizendo, ele tem a marca do meu sangue. Alguém que está dizendo, eu morri por ele. E o diabo dizendo, ele não presta, ele já caiu 10 vezes, e o Senhor dizendo, ele pode cair 11, 12, mas todas as vezes que ele cair, eu o levantarei. Jesus não derramou sangue para perder. Sangue é vida, e Jesus não deu a sua vida para perder. É o homem que se perde, é o homem que se afasta de Deus, é o homem que não quer nascer de novo, é o homem que não quer se santificar através do sangue de Jesus. Diga comigo, o diabo não tem base para me acusar, porque o que eu recebi do Senhor foi o seu sangue precioso. Se coloque em pé em nome de Jesus.